Você conhece o fato de que a cidade da Babilônia também foi invadida no período que recebe o nome de colapso da Idade do Bronze? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? Crise na Babilônia, o final melancólico de uma grande dinastia. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no reinado de Nabu-shum-libur, o último rei da segunda dinastia de Zin, que governou a Babilônia, possivelmente entre 1029 a 1022 a.C. da Era Comum. Esse foi um período marcado por conflitos, invasões e o declínio das grandes civilizações do Oriente Próximo. A queda de Nabu-shum-libur não foi apenas o fim de sua dinastia, mas também um dos capítulos mais dramáticos da história da Babilônia, em meio ao chamado colapso da Idade do Bronze. Vamos entender o que aconteceu durante seu curto reinado, os desafios que enfrentou e como ele se tornou uma peça fundamental nos eventos que levaram à queda temporária da Babilônia sob o controle assírio. Antes de falarmos sobre o reinado de Nabu-shum-libur, é importante entender o contexto em que ele ascendeu ao poder. No final da Idade do Bronze, entre os séculos 13 e 11 antes da Era Comum, foi um período de enormes mudanças no Oriente Próximo. Várias grandes civilizações, como o Egito, os hititas e os micênicos, passaram por um colapso generalizado, resultando em ondas de migrações e invasões e a destruição de várias cidades. A Babilônia, sob a segunda dinastia de Zin, também não foi poupada. Esse período ficou marcado por frequentes invasões de tribos nômades, como os arameus e os caldeus, que se estabeleceram em várias regiões do Império Babilônico. Além disso, a Assíria, durante o Médio Império Assírio, já havia estabelecido sua hegemonia sobre a Babilônia, mantinha o reino babilônico em uma condição de vassalagem. Nabu-shum-libur ascendeu ao trono possivelmente em 1029 a.C. da Era Comum, sucedendo ao seu antecessor, Ninurta-Kudurri-Uzur II. Seu reinado começou em meio ao auge das tensões internas e externas. Como vassalo do Médio Império Assírio, ele herdou um reino frágil, cercado por ameaças em todas as direções. As tribos arameias e caldeias já estavam firmemente estabelecidas dentro das fronteiras da Babilônia e se mostravam cada vez mais difíceis de controlar. Esses grupos eram conhecidos por saquearem vilas e cidades, desestabilizando ainda mais a já enfraquecida autoridade do reino. Nabu-shum-libur enfrentou sérias dificuldades em manter a ordem e proteger seu reino. As constantes invasões e fragmentação interna de poder enfraqueceram ainda mais a economia e a coesão social da Babilônia, outra vez grandiosa, que outrora foi gloriosa. O ponto de virada de reinado de Nabu-shum-libur ocorreu por volta de 1026 antes da Era Comum, quando acredita-se que a própria cidade da Babilônia foi saqueada por invasores arameus. Esse evento foi um golpe devastador para a legitimidade de Nabu-shum-libur como governante, já que perder o controle da capital era um sinal claro de sua fragilidade. Com a Babilônia enfraquecida, os cassitas, que haviam governado a região por séculos antes de serem derrubados pela segunda dinastia de Zin, viram uma oportunidade para retomar o poder. Durante o reinado de Simbar-Shipaq, um dos reis da dinastia cassita que tentou reconquistar a Babilônia, os cassitas se envolveram em uma série de confrontos com Nabu-shum-libur e também com seus sucessores, na tentativa de restaurar sua antiga glória. Porém, essas tentativas não tiveram sucesso, pois a situação na Babilônia era complexa demais. Com muitas facções e forças em jogo, o colapso da ordem social e perda do controle sobre as cidades importantes enfraqueceram qualquer esforço de centralização do poder. Além dos problemas internos e das invasões arameias, o Império Assírio também estava em declínio. A Assíria enfrentava crises internas e repressões de reinos vizinhos, além de constantes incursões de povos nômades, o que afetava
sua capacidade de manter o controle sobre seus vassalos, incluindo a Babilônia. No entanto, mesmo em declínio, os assírios ainda eram uma força militar formidável. No ano de 1018 antes da Era Comum, apenas 4 anos após o saque da Babilônia, o imperador assírio Ashur-Ninari IV lançou um ataque decisivo contra a cidade. Esse ataque resultou na conquista da Babilônia, que foi incorporada ao Médio Império Assírio. Esse evento marcou o fim do reinado de Nabu-shum-libur e da segunda dinastia de Zin. Embora Ashur-Ninari IV tenha conseguido tomar a cidade, o controle assírio sobre a Babilônia foi temporário, já que o próprio Império Assírio estava em declínio. As constantes crises internas e a capacidade de lidar com as ameaças externas enfraqueceram o domínio assírio sobre a Babilônia nas décadas seguintes. O legado de Nabu-shum-libur está intimamente ligado ao fim de uma era na história da Babilônia. Seu reinado, embora curto e marcado por crises, representa o último esforço de uma dinastia que tentou manter a soberania babilônica em meio a um mundo em colapso. O saque da Babilônia e a subsequente conquista assíria marcaram o fim de um período de independência, com a Babilônia sendo absorvida temporariamente pelos assírios. Embora Nabu-shum-libur tenha sido derrotado, sua luta para preservar a Babilônia em um período tão turbulento ainda ressoa como uma tentativa desesperada de manter a ordem em meio ao caos. Sua queda pavimentou o caminho para as dinastias e impérios futuros, que posteriormente restaurariam a glória da Babilônia. Nabu-shum-libur governou a Babilônia durante um dos períodos mais caóticos da história antiga, enfrentando invasões, colapso econômico e o declínio da ordem social. Seu reinado foi marcado por desafios quase intransponíveis. Sua derrota nas mãos do Império Assírio simboliza o fim de uma era e o início de uma nova fase na história da Babilônia. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras Inscrições Reais Assírias, do autor canadense Albert Kirk Grayson, a obra Uma História do Oriente Próximo, de 3000 a 323 antes da Era Comum, do assiriólogo belga Mark van der Meerhoop, e por fim a obra Antiga Mesopotâmia, Sociedade e Economia no Alvorecer da História, do assiriólogo britânico John Nicholas Postgate. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas, quartas e sextas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários as informações que considerarem pertinentes. Muito obrigado a todos. Até a próxima.